O texto bíblico diz assim, são pontualmente 19 horas: aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O versículo 11 e 12, que é o que nos interessa, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós, no nosso dia a dia, nós lidamos com termos na Bíblia, no Espírito de Profecia, que são coisas intangíveis. Um dia Jesus disse assim: quem vir o Filho vai ter a vida eterna e o Pai o ressuscitará no último dia. Quem vir o Filho? Aí eu te pergunto, quando foi o dia que você viu Jesus? Então, como é que você espera ser ressuscitado no último dia se você nunca o viu? Então, Jesus está usando uma linguagem intangível. Ele diz assim: quem comer deste pão vai herdar a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Quando foi que você comeu do pão, da carne de Cristo? Então, ele está usando linguagens intangíveis. Essa também é mais uma, que você tem o Filho e você o tem. Então, é uma linguagem intangível. Mas Deus, quando diz isso, é lógico que tem um sentido do intangível se torna tangível. Se você voltasse para o livro de João, no capítulo 6, nesse mesmo que ele falou, quem vir o Filho vai ter a vida eterna, ele fala que a maneira de nós vermos a Ele, conhecermos a Ele, é quando nós conhecermos as Escrituras. Então, no dia a dia, a gente diz assim: eu tenho uma esposa, eu tenho um amigo, eu tenho um esposo, diz a mulher. Então é a mesma linguagem que João está dizendo. Como é que você identifica que você tem uma esposa? É algo que você possui ou alguém que você convive, se relaciona? Então Jesus está nos ensinando da importância de que para nós termos vida eterna, nós temos que ter a Cristo. E nós só podemos ter a Cristo de uma maneira, através de um relacionamento íntimo com Ele. E o que eu queria te dizer nesse momento é: não vai acontecer reavivamento na igreja nunca, enquanto esta igreja não tiver a Cristo na intimidade do seu lar, na intimidade do seu quarto, na intimidade das nossas congregações. Quando Jesus for o objeto supremo da nossa vida, quando Jesus for primeiro para nós, for o único para nós, for tudo para nós, quando nós o amarmos supremamente, e quando nós tivermos tanta paixão por Ele que nós não saibamos fazer outra coisa a não ser estar junto dEle, andar com Ele, falar com Ele. Então, como é que eu posso ter a Cristo? Se eu dedicar tempo para Ele, todos os dias. Se eu orar todos os dias. Se eu manter comunhão com Ele todos os dias, através da leitura da Bíblia, através da oração. Tem um texto de Ellen White que eu amei lê-lo hoje de manhã e eu queria compartilhar com vocês. Esse texto ele é profundo e está na Review and Herald de 14 de setembro de 1897. Ellen White disse assim: nenhum coração renovado pode ser mantido numa condição de doçura sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina precisa ser recebida diariamente. A graça divina precisa ser recebida diariamente, ou nenhum homem permanecerá convertido. Então, a condição de uma permanente vida convertida é a alegria do contato com a palavra de Deus. E olha os termos, olha a linguagem. Nenhum coração renovado pode ser mantido numa condição de doçura sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina precisa ser recebida diariamente, ou nenhum homem permanecerá convertido. O que faz um homem, quando um homem é convertido, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem prazer na palavra, ele louva com poder, ele tem prazer em estar na igreja, ele dá testemunho na escola, dá testemunho em casa, dá testemunho na rua, ele brilha onde quer que ele esteja, porque ele é um convertido. E o que é que o faz estar convertido? É a doçura, é o sal da palavra. Isso quer dizer ouvir Deus falando através da palavra. E orando a Ele, você fala com Ele. Essa é a coisa mais elementar do mundo. O cristianismo é comunhão com Deus. E nós gostamos de tornar o simples em coisas complexas. E Deus quer que você, nesta tarde, início de noite, compreenda
que o reavivamento acontecerá na sua casa, na sua igreja e na sua vida, quando você priorizar a intimidade com Jesus, a comunhão com Jesus. Não tem nada de complexo, é simples. Gaste tempo com Ele diariamente, seja amigo dele. Tenha prazer em estar com Ele, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja. O convide a andar no seu banco do carona, do seu carro, da sua moto. O convide a estar na sua sala. O convide a resolver seus problemas ou compartilhe com ele seus problemas, suas dores, suas tragédias. Isso é ser cristão. Ser cristão é ter a Cristo. Assim como você tem a amada esposa aí ao seu lado, e você diz, eu tenho uma esposa, então você diz, eu tenho a Cristo do mesmo nível, intimidade, relacionamento. Meu desejo é que você faça isso e você será de fato um cristão. Tem outro texto de Ellen White, que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1086, que ela diz: aqueles que mantiverem os olhos fixos na vida do Senhor Jesus obterão abundante entrada em seu templo espiritual. Se você fixar os olhos nele, você obterá abundante poder da vida espiritual que dele advém. E aí você será poderoso na palavra, será poderoso nos conselhos, será poderoso no espírito, será poderoso na vida e de fato será um cristão de verdade. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quer manter-se salvo? Tenha Cristo. Quer ser cristão poderoso? Tenha Cristo. Quer ter gozo na vida? Tenha Cristo. Quer pregar com autoridade? Tenha Cristo. Quer cantar com autoridade? Tenha Cristo. Quer viver com autoridade? Tenha Cristo. É tão elementar que muitos de nós não compreendemos isso. Que Deus te dê a bênção de compreender que a vida eterna é esta, ter a Cristo, e que esta seja a bênção da tua vida, hoje e sempre. Eu acho que neste momento a gente já pode orar, né? E eu acredito que nós estamos reunidos nesse momento porque nós queremos orar pela maior dádiva que eu e você sonhamos. O reavivamento da nossa igreja, o reavivamento da nossa casa, o reavivamento da nossa vida. E no dia que a igreja se conscientizar dessa necessidade de Cristo, então ele vai operar poderosamente em nosso meio. Então eu queria convidar você a nós gastarmos um tempinho, alguns minutos em oração. E eu fui convidado a fazer essa oração intercessória por você, pela igreja e pelo maior bem que eu e você queremos, o batismo do Espírito. Falar nisso, o batismo do Espírito nada mais é do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz que todo cristão tem o Espírito Santo, pois nós somos moradas de Deus. Então, quando nós não o temos, é porque talvez não estamos sendo cristãos como devíamos ser. E às vezes sempre vai focar no nosso comportamento, ao invés de focarmos em nosso relacionamento com Deus. E a oração, ela reata essa relação de amizade. Por isso que às vezes Deus só nos ouve depois que nós oramos muito. Mas não é nem tanto porque ele precisa ser convencido de alguma coisa, mas é porque ele sente saudade de nós e ele faz como que tivesse ouvido os mocos para ter a mim e a você um pouco mais de tempo perto dele. Então vamos gastar esses poucos minutos aqui, ficando um pouquinho de tempo perto dele. E eu acho que eu e você vamos nos sentir poderosamente abençoados. Não sei se eu já posso orar, mas eu peço para você acompanhar a minha oração, por favor. Senhor, nosso Deus, eu nunca usei esse instrumento poderoso para orar, Senhor. E essas pessoas que me ouvem agora, cada uma tem a sua dificuldade pessoal. Mas uma coisa elas têm em comum comigo. Elas sonham com o poder do Teu Espírito sobre elas. Elas sonham com o poder do Espírito do Senhor sobre a nossa igreja, que nós amamos tanto. Elas sonham em ser pessoas poderosas, agraciadas com a Tua força, com a Tua autoridade, com o fogo do Teu Espírito. Elas sonham em falar de Ti com autoridade. Elas sonham ser uma bênção em seus lares, ser uma bênção na escola onde estudam, no trabalho onde ganham o seu pão. Elas sonham ser pessoas diferentes. E a Bíblia ensina que isto é possível e de uma maneira tão elementar, tão simples. Basta ter a Cristo. E ter a Cristo na intimidade do lar, na intimidade da vida, na intimidade da casa, na intimidade do quarto. Por isso, neste momento, eu queria orar a Ti, Senhor, em prol deles, que me ouvem agora e que me veem,
que o Senhor possa visitá-los nesse instante e envolvê-los de tal maneira com a tua presença que eles sintam tamanho gozo de que jamais sintam desejo de estar longe de ti. E se por algum motivo falo com alguém que está retornando para ti e está nessa sala online conosco virtualmente, que tu possas abençoá-lo também, abençoá-la também, visitá-lo, visitá-la, e que ela sinta a bênção da tua presença agora. E se alguém está enfermo entre nós nesta sala virtual, que o Senhor possa visitar esta pessoa, tocar na sua enfermidade, sarar suas feridas. Se há alguém em conflito no seu lar, no seu casamento, que tal, Senhor, o Senhor sentar-se na poltrona da sua casa nesse instante e afagá-la, aconselhá-la, orientá-la, dando-lhe um novo proceder, uma nova maneira de ser, uma nova vida, um novo vigor, uma nova maneira de olhar para o seu cônjuge, uma nova maneira de olhar para os seus filhos. Pai, que tal se o Senhor visitar os jovens que nos ouvem e veem nesta hora e abençoá-los, fazendo-os grandes, fazendo diferentes, e que eles sejam pessoas tão abençoadas que nas igrejas onde eles estão, quando eles abrirem a boca, a igreja perceba que eles são homens novos, mulheres novas, para a honra e glória do teu nome. Mas sim, Senhor, o maior objetivo dessa nossa reunião é clamar a Ti que batize a Tua igreja com o Espírito Santo e com fogo. Visita cada congregação adventista espalhadas no mundo inteiro. Visita cada ancião de igreja, cada pastor da tua igreja, cada membro da tua igreja, e poderosamente envolva-os na graça de conhecer a Cristo e se apaixonar por Cristo. Envolva-os no poder do teu Espírito e abençoa-os com a tua graça. Abençoa nossas congregações, abençoa o púlpito das nossas igrejas, dá fogo aos pregadores da tua igreja, para que eles preguem com tanta autoridade e poder, que o teu povo venha vê-los sempre queimando diante da tua glória. Dá-lhes a graça de falar de ti com prazer, de falar de ti com graça, e que a igreja fique embebecida diante desses homens em chamas, porque o Senhor está derramando sua graça sobre a tua igreja. Tira a mornidão, a frieza, a indiferença, este estado cadavérico que envolve nossas igrejas, este estado de putrefação que envolve nossos membros, que haja graça neles agora, e que os ossos se movam, que haja carne nestes ossos, que haja vida nesses corpos mortos, e que haja ressurreição em nossas igrejas, pois cremos que tu amas este povo, ama esta igreja, e nos reunimos hoje para interceder por ela. É o objeto da nossa alegria, o objeto do nosso amor, a tua igreja, Senhor. Por isso, salve-a e encha nesta hora da tua graça, do teu poder, da tua autoridade, que até o inferno trema diante dela. Mas usa estes que me ouvem e veem para serem os instrumentos revolucionários na história da tua igreja, onde quer que eles estejam, e abençoa suas casas, seus sonhos, seus empreendimentos, seus estudos, o trabalho, os desejos, o namoro, o casamento. Põe tua mão aonde eles põem a mão deles. Toca-os de tal maneira e unja-os de tal maneira que eles se multipliquem aos milhares, ou por que não dizer aos milhões, falando da tua graça e poder, e sendo instrumentos poderosos de transformação e revolução em meio às nossas igrejas. Abençoa-os, ó Deus, da planta dos pés à cabeça, e ateia fogo neles, para que todos se reúnam para vê-los queimar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.